Boa noite, amigos do Quinvo, Beto Assad aqui com vocês para nossa live de fechamento desta segunda-feira, dia 20 de julho, entrando aí na reta final desse mês. Boa noite ao pessoal que está chegando aos poucos, boa noite, Ivone. Vamos lá, dar aquele tempo, boa noite, Edu, tudo bem? Boa noite, Fernando. Boa noite, John. Para quem? Grande Teco Lopes, tudo bem? Ah, agora voa. Vamos lá, gente, deixa eu já ir adiantando. Estamos aqui já de fibra ótica, finally. Tá voando, conexão sensacional. Hoje só que foi um dia meio complicado de obras aqui em casa, uma bagunça. Eu tentei fazer um teste, né, no nosso YouTube. Ainda não consegui fazer os ajustes, fazer a transmissão para vocês. Hoje foi um dia muito bagunçado aqui na minha casa. Fiz um pequeno teste de qualidade aqui, né? Fiz uma live na minha página, no nosso Momento Ibope, que eu falei que vou fazer ao vivo para vocês. Não, é impossível, Teco. Impossível de voar mais que o Quinho. Mas tá, não, em relação realmente à transmissão, acabaram-se os problemas, né? Como diria o Tabajara, seus problemas acabaram. Só não vou conseguir fazer hoje ainda. Tenho que fazer alguns ajustes ainda em relação a ferramenta que eu utilizo, que se chama OBS, né, para fazer a gravação e a transmissão no YouTube. Se tiver alguém aí que manje muito bem, também aceito sugestões, tá? Mas a ideia é que amanhã, sim, eu vou me debruçar direito sobre configurações, tudo direitinho. A ideia é que amanhã a nossa live de fechamento já seja feita também direto pelo YouTube e vocês consigam ver então os gráficos. Mas pelo menos a boa notícia é essa, finalmente consegui fazer a instalação. Tudo bem que meu apartamento está um pandemônio, né? É pó de gesso para tudo que é lado, que eu tive que fazer alguns buracos no teto, tive que ficar acompanhando isso. É um saco para quem nunca fez reforma em apartamento. Vocês saibam, né? Quem nunca fez, saibam que é um porre. Mas vamos lá, o que eu queria resolver era essa questão da internet. Ainda bem, consegui. Não sou, aliás, continuo sendo cliente 8 aqui de backup na internet deles, mas agora a gente tem aqui 200 mega para nos divertirmos, digamos assim, tá? E realmente é surreal a diferença, é realmente bem melhor mesmo, tá? Então, está voando a internet, está voando o nosso Quinvo e está voando também esse Ibovespa, que não para de subir e vai em direção ao nosso objetivo lá dos 108.800 pontos, próxima resistência, né? Com isso, muitos papéis aí ligados ao Ibovespa muito fortes, né? Eu não consegui nem juntar em uma página aqui todos os papéis, separei alguns que estão interessantes, alguns que já estão andando aí desde quinta a sexta-feira, que eu já vinha tendo um pouquinho de problema hoje, até por estar acompanhando a troca da internet, perdi algumas oportunidades interessantes, algumas entradas, mas tem muito papel bom, tanto que hoje eu vou focar realmente em ficar conversando com vocês sobre ativos, apesar de não estar ao vivo agora. Creio que a velocidade de upload depois para subir para o YouTube vai ser muito mais rápida também, então acabando aqui eu já devo fazer o upload para o YouTube e vocês já podem assistir também a nossa live com os gráficos lá, tá? Então vamos começar a falar um pouquinho aí, né, de mercado. Eu sei que deve ter bastante pergunta para o dia de hoje. Já vamos preparar a nossa lista aqui, tá? Vocês já podem começar então a mandar os papéis aí de vocês, enquanto a gente vai falando de BOV, dólar futuro e FIX, que não para de corrigir, né? Deve ter bastante gente tensa aí posicionada em fundos imobiliários. Vou passar pela minha carteira, aí alguns papéis que eu estou vendo que estão interessantes, que já estão andando. Cirela, por exemplo, jogou um papel que está muito interessante mesmo, a gente vai falar dele aqui. Ele já estava até colocado para ser um dos papéis que eu estou de olho, tá? Pelo jeito eu escolhi o papel errado, né, das construtoras. Agora, Cirela, estou só observando, mas o papel está muito bem. A gente vai falar dele daqui a pouquinho, tá? Vamos lá, vamos começar então com o nosso digníssimo Ibovespa.
Amanhã no Morning Call eu faço aquela nossa análise, já que a gente não teve Morning Call hoje, eu faço análise de como foi o dia hoje, que foi importante, dou uma passada pelo Boletim Focus, né, que a gente não comentou hoje, tá? A gente fala com um pouquinho mais de calma. Tá aí, gráfico de Bovespa, mais um dia de alta bem interessante. Ele ameaçou uma pequena queda aí no começo do dia, mas fechou muito forte, né? Fechou na máxima, volume financeiro interessante, na média, fechou aí nos 104.426 pontos, alta de 1,49% e está indo lá em direção ao nossa primeira resistência a partir de agora, que é a região exatamente dos 108.800 pontos, dado pelo topo aqui de março, antes daquele, foi bem no início, digamos aí, daquela queda abrupta que a gente teve. Ele foi, na verdade, o calcanhar do primeiro pivô de queda que deu início àquela carnificina, digamos assim, do mês de março, tá? Então, segue lá, segue em direção àquela região. A gente vai abrindo distância em relação ao último suporte mais claro, que está aqui, na região dos 93.260 pontos aproximadamente, o último fundo mais claro que o Bovespa produziu, tá? O stop ATR dele já está lá em cima, perto dos 100 mil reais, lá nos 98.850 pontos. Com essa alta de hoje já deve bater aí nos 100 mil pontos o stop ATR do Ibovespa, tá bom? Dólar futuro segue no meio daquela briga sem fim, né? Tá aqui no meio daquela congestão que a gente já tinha, que a gente vem conversando com vocês. Resistência no 5.410, suporte no 5.270. Não sai dessa região. Na hora que romper para alguns dois lados, deve fazer algum movimento mais importante. Não tenho muito o que adicionar ao movimento do dólar. Já o IFIX vai realmente mostrando fragilidade. Hoje, com volume alto, fechou abaixo da média de 200, vai dando sinais de continuidade de correção, né? Se ele não conseguir segurar nesses 2.750 pontos, entre os 2.750 e os 2.700, ele pode abrir espaço para mais correção, tá? A gente já tem a média de 8 períodos abaixo da de 21 aqui e abrindo distância, né? O que vai mostrando, no curtíssimo prazo, uma pressão vendedora mais forte, tá? Eu já venho comentando, né, Rafael, a respeito do IFIX. Primeiro que eu não vejo ele nem de lado, mas eu estou vendo ele perdendo uma região de suporte. Eu estou vendo ele mais fraco do que de lado. Tudo bem que ele fez nos últimos... Antes de hoje, ele tinha feito nos últimos 4 dias realmente um movimento mais lateral, mas hoje ele está rompendo essa faixa mais lateral para baixo, fechando abaixo da média exponencial de 200 períodos e mostrando mais fragilidade, né? A gente realmente está vendo muita saída então de fundo imobiliário. Não sei se é por esse medo que tem aparecido aí da taxação, né, dos dividendos, digamos assim, de fundos imobiliários, já que eles são isentos para pessoa física. Muitos gestores aí também, talvez pensando, migrando de fundos imobiliários que já tinham se recuperado muito bem, indo para ações que estão mostrando um poder de recuperação muito forte. O fato é que ele vai perdendo força, né? Eu esperava um movimento mais forte para ele depois daquela pernada de alta que ele fez aqui de meados de maio até meados de junho, e agora realmente ele vai perdendo força e não vou vendo por enquanto um movimento claro de retomada, tá? Ele vai perdendo regiões de suporte e não vai mostrando por enquanto força para voltar a subir, tá bom? Vamos lá, falar da carteira agora, começando pelo foguete Via Varejo. O papel subiu muito forte hoje, vários papéis estão subindo forte, né? Provavelmente vai aparecer alguma pergunta aí de Magazine Luiza, não duvido, tá? Deixa eu até ver aqui. Eu vi que já perguntaram de bastante papel, não tem nada na minha lista aqui ainda. Deixa eu ver se está demorando para entrar. Mas enfim, depois a gente vai revendo aqui. Vamos lá. Via Varejo, então, mostrando então muita força, né, se afastando das médias, com esse candle de hoje, mais um candle sólido, com volume muito alto, já subiu o stop para a mínima dele, tá? O stop está lá nos 19,89, não vejo entrada com papel esticado desse jeito, não vejo.
é tentar conduzir o máximo possível para extrair o máximo de força, digamos assim, que o papel ainda tem, né? Meu objetivo está longe demais, né? Estou sendo bem ousado, estou apostando lá nos 29,30 mais ou menos, né? Ainda estamos aí a 37%, né, do objetivo. Do ponto de entrada na carteira que eu passei para vocês, já estamos com 37% de ganho, ou seja, estamos aí na metade do caminho. Vamos ver se o papel dá mais uma explosão e a gente consegue chegar lá, de repente, sem nos tirar do jogo, né, antes. Mas agora é só ir surfando, né? O papel não tem, para quem está posicionado aí, eu não vejo entradas agora, tá? Acho muito arriscado, o papel ainda bem se afastando bastante das médias, rompendo topos históricos. Para quem está de fora, o ideal é, o que eu digo, né? Sentar na mão, esperar o papel fazer algum tipo de correção para aí sim pensar em alguma entrada. Agora eu acho bem arriscado. Tanto que eu já estou protegendo, né, cada vez mais o lucro, que já está na casa aí de 28,5 de proteção, ou seja, não perco mais do que isso, né? Se ele voltar para baixo da mínima de hoje, eu entrego e a gente espera outra oportunidade no papel, tá? Ah, beleza. Vamos lá, gente, que eu estava falando que a minha lista estava vazia aqui, né? Para quem tinha postado, eu vou pedir para vocês postarem novamente os papéis. A Steph que estava fazendo aqui a moderação, ela teve algum problema com a internet, não sei o que foi. Ela não teve como anotar os papéis. Então, por favor, gente, poste de novo, tá? É o tempo de eu ficar passando vários papéis que estão na lista aqui. Provavelmente eu vou comentar muitos que vocês se interessam, né? Então, por favor, vão postando novamente, tá bom? Então tá, já falei de Via Varejo. Vale é outro papel que vai trabalhando naquela região de topo rompido. Ele fez um inside candle na última sexta-feira e teve a máxima rompida e não teve a mínima rompida hoje. Então eu subi já o meu stop também para a mínima de sexta-feira, lá no 60,29. Tá? Também já estou com um ganho, digamos aí, garantido no papel de 8%. Esse ganho vai ser menor caso o papel abra com um gap de baixa amanhã, superior aí a 1%, que é bem possível. Aí eu acabo estopando na abertura do mercado e devolvendo um pouquinho mais do que eu gostaria. Mas está aí, já estou me protegendo em Vale e também garantindo um lucro interessante no papel. Tá? Sula 11 foi romper uma região de resistência hoje. Finalmente estou para frente no papel, né, já que eu tinha entrado lá nos 48, 88 mais ou menos, já estou com um ganho de quase 5% inclusive, mas um pouquinho chateado que eu não consegui fazer a segunda entrada, né? Fui muito guloso, quis pegar um ponto bem de forte suporte, digamos assim. Ele chegou muito próximo da minha entrada, podia ter pagado um pedágio um pouquinho mais caro, não quis. Se tivesse pego nessa segunda entrada e pagado o pedágio, já estaria com um lucro bem interessante, até possivelmente protegendo abaixo da mínima de hoje. Como é um candle de rompimento, eu acredito que o papel tenha bastante a andar, mas eu não tenho muito o que fazer ainda não. Tá? Para quem gosta de operar de rompimento, o ideal seria tentar comprar acima da máxima de hoje. Mas aí o stop fica lá embaixo dos 45,15, né, pelo stop ATR, stop caríssimo, né, difícil também de gerenciar para quem não está acostumado. Aquilo aí que eu falo, é meia mão, às vezes um terço da mão, dependendo de como vocês conduzam, né, as suas operações. Mas, pelo menos agora, eu já comecei a ficar um pouquinho mais tranquilo com o papel. CCRO é outro, né, que esse sim completei a minha mão, e ele está a alguns 7 centavos, na verdade, do meu preço de entrada. Né? Meu preço médio está lá nos 15,07, as duas entradas que eu fiz. Ele fechou nos 15, ainda estou um pouquinho para trás, mas vai dando sinais aí de recuperação. CCRO também, né? Não tenho muito o que fazer ainda, meu stop continua lá abaixo dos 14,05, tá bom? Para quem está buscando uma entrada, né, pelo alinhamento de médias em relação ao stop ATR, até pode ter pensado numa compra acima da máxima de ontem não, de sexta, né, que foi lá nos 14,80, tá bom? O papel começa a dar sinais interessantes também. Bradesco, esse aqui depois que eu fiz a entrada, o papel está bem lateral. Setor de bancos, né, tá, tirando o Itaúsa, que fez um movimento muito bom hoje, ainda está um pouquinho, digamos assim, nebuloso, digamos assim, está naquele vai não vai, né? Ainda continuo confiante, né, no papel. Estou comprado aqui nos 22,33 em Bradesco.
Estou no lucro, mas ainda não tenho ponto de proteção, tá? Meu stop no prejuízo está lá, abaixo dos 21,06, abaixo do stop ATR, não tem muito o que fazer. Aqui, o papel que está em pior situação da minha carteira no momento, a EZTEC, como disse para vocês, está em pior situação, porque eu ignorei, digamos assim, algumas movimentações prévias dele, principalmente esse candle aqui do dia 13, que me dizia bastante coisa a respeito de possíveis movimentações, né, do papel, já que a gente teve uma falha de rompimento de topo, perdão, né, anterior, e esse candle, além de não conseguir romper novamente esse topinho, quando ele foi testar uma região de resistência, voltou com muita força, com bastante volume, até fez um pequeno zigue-zague descendente, e vai mostrando força vendedora, o papel não consegue reagir. Está próximo da região de stop lá, nos 38,79, né? Abaixo dos 38,79 eu caio fora do papel. Eu até acho que eu já remanejei para 38,67, que é a última mínima que o papel fez, um pouquinho mais para baixo. Está complicada a situação do papel. Tanto que eu já penso em caso, ele me deu um fechamento aí no lucro, né? Acima do propósito de entrada. Eu não vou realizar o lucro, mas já vou deixar o stop exatamente no 0 a 0, porque não estou gostando de como o papel está se comportando. Acho que tem boas chances de eu ser estopado, tá? Então, quero me proteger o mais rápido possível, assim que o papel me der chance, tá? E por fim, Klabin 11, que hoje vai tentando confirmar uma região de um rompimento, né? Fechou acima de uma região de resistência. Não teve um volume dos melhores, né? Para até pensar, até poder falar para quem gosta, não pensar porque eu já estou no papel, mas para falar que poderia gerar uma nova compra acima da máxima de hoje, né, por ser um rompimento de uma região de resistência. Como ele já fechou acima dessa resistência, que era lá na região dos 21,10, né, para quem já vinha me acompanhando, o que eu já fiz hoje? Eu já pus o stop abaixo da mínima do dia, já que se ele voltar para baixo, ele pode gerar um falso rompimento e voltar de novo, vai ficar brigando perto do meu preço de entrada. Então, prefiro garantir já um lucro, mesmo que pequeno, na casa de 0,85% a 0,90%, para eu ficar mais tranquilo já, caso volte, e aí a gente espera novamente uma nova entrada, caso ele venha me tirar. Mas tá aí, o Klabin também começa a andar a favor. Creio que se o dólar conseguir romper aquela região de resistência, é possível que o Klabin também dê uma andada mais interessante, tá? Eu tô com vários papéis que eu tinha anotado aqui que eu vi interessantes, deixei de anotar outros muitos também. Vocês preferem que eu passe com vocês alguns papéis, por exemplo, que eu separei só alguns que estão interessantes, ou que eu já parta para as dúvidas de vocês? Alguns desses papéis devem estar até nessa lista também, mas o que vocês preferem, que eu já parta para as dúvidas? Eu posso fazer isso. Tá, vamos para as dúvidas e depois, se for o caso, eu falo, se der tempo, de alguns papéis que eu estou vendo interessantes aqui também. O Hugo prefere os que estão interessantes, né? Eu acho que hoje a gente tem tempo para falar de todos os papéis aqui na lista e depois também falar, tá? Vamos lá. Começando com o Diogo, que perguntou de Cyrela. Esse está na lista, inclusive. Vamos lá, Cyrela, né? Como eu falei para vocês, que provavelmente eu escolhi o papel errado do setor de construção, né? Cyrela pode ter gerado entradas aqui interessantes, tanto no dia de hoje, bem próximo à mínima, né? Já que era uma entrada que poderia ter sido feita já aqui no dia 15 em Cyrela, quando ele foi acima da máxima do dia 14, lá na região dos 27, 27,05, né? Hoje, para quem não conseguiu pegar lá, pode ter tentado pegar acima também da máxima de sexta-feira, que foi um candle com um corpo real interessante, né? Com pouca sombra para cima e para baixo, com volume bem alto. Ela vai realmente mostrar muita força se conseguir romper a região de máxima aqui, lá nos 28,34, tá? Pode gerar até uma operação também de rompimento para quem não gosta de comprar perto das médias, né? Que acha que prefere esperar realmente mostrar a força do rompimento. Vocês sabem que eu prefiro me antecipar aos rompimentos, né? Então, ainda é possível, caso o papel volte para essa região dos 27, entre 27 e 27,10, até de fazer uma entrada um pouquinho mais atrasada.
O stop ATR do papel está lá nos 25,60, tá? Então, caso ele vá para baixo dos 25,60, principalmente para baixo desse fundo do dia 14, que está lá nos 25,50 mais ou menos, aí ele pode desfazer um cenário mais positivo de curtíssimo prazo. Mas o papel tem tudo para continuar um movimento mais interessante quando conseguir ganhar essa região dos 28,34 com o fechamento, tá? O papel está forte. Então, para quem está posicionado e gosta de conduzir por topos e fundos, digamos assim, o ideal é que o papel não venha aqui para baixo dos 25,50, tá? Porque ele vindo para baixo dos 25,50, perde um fundo anterior e coloca também meu stop ATR em modo venda, tá bom? Vini perguntou de Magazine Luiza. Esse é outro foguete, né, gente? Impressionante também. Para quem lembra que eu tinha comentado, né, na semana passada, o papel veio formando aquele cenário de lateralização que podia gerar o que a gente chama de power breakout, né, que é quando o papel vai ficando lateral e a média corrige até o preço e não ao contrário, né, não é o preço que faz uma queda até as médias. Ele realmente fez exatamente o que a gente tinha comentado. A média de 8 foi chegando próximo dos preços e hoje fez um candle de rompimento muito forte. Qual é o grande problema, né, de se operar um rompimento desse gênero? Teria que tentar comprar acima da máxima, né, do dia para operar esse tipo de rompimento, o que vai dar um stop caro logo de cara. Né? Para quem quiser usar, por exemplo, um candle só de stop, teria que usar a mínima dele mesmo, né, para estopar, ou seja, entrar acima da máxima e estopar abaixo da mínima. Só aí você já tem um stop na casa aí de 7%. Dá pra, como o papel está muito volátil, dá para tentar encarar, mas não é todo mundo que gosta de fazer esse tipo de posicionamento. Né? Para quem quiser pensar em comprar esse rompimento, o meu stop mais seguro que eu veria seria abaixo da congestão onde o papel ficou. Lá então abaixo da região dos 78,50, seria um stop mais seguro, só que aí você tem um stop aí de mais de 10%. Então o que eu gostaria de ver de repente? O papel consegue acionar, né, esse rompimento, faz um pullback para aí sim de fazer uma entrada mais segura, tá? Aí eu acho que fica mais interessante para a gente entrar de uma maneira a tentar passar menos calor ou ter um stop mais barato, tá? De qualquer maneira o papel está muito forte, mais um rompimento, mais uma máxima histórica aí, né, que o papel vai trabalhando. Ó, te dá você vê que o papel está muito forte, né? Para quem for ver depois, eu estou tirando o zoom. É impressionante, né? O que o papel está fazendo, tanto ele quanto via varejo. E tem perspectiva de continuidade do movimento de alta, tá? Vini perguntando se a longo prazo eu acho interessante aumentar a mão em Magazine Luiza. Nem pensar, Vini. No meu modo de ver o mercado, não. Para longo prazo, papel subindo, rompendo máxima histórica, ficar comprando agora para cima para segurar, caso ele resolva virar, foge totalmente do meu perfil, tá? Foge totalmente. Não estou falando que você não deve fazer, mas foge demais do meu perfil. Eu prefiro não mesmo. Muito pelo contrário, o papel que já está subindo tanto, que eu já vi várias entradas lá atrás, assim como via varejo, tentar fazer alguma coisa aqui agora para segurar e tomando para segurar se virar, estou fora completamente, muito pelo contrário, estou pensando cada vez mais, se eu tivesse no papel desse, se protegendo o lucro ao invés de querer comprar cada vez mais para cima. Tá? O que você pode fazer, tá? Como você já pergunta para longo prazo, eu já acho mais difícil, né, fazer esse tipo de negócio. Mas, por exemplo, se você está bem comprado com preço médio e ele faz mais um rompimento, você pode tentar aumentar a mão de novo no papel, mas para fazer trade, já que você vai acabar subindo o seu preço médio e protege. Caso ele vire da mesma maneira, faça uma entrada que mesmo se essa entrada der errado, por exemplo, ela não vá comer todo o seu lucro caso você tenha que estopar, entendeu? E você consiga estopar garantindo um lucro, pelo menos, da primeira posição que compense um prejuízo na segunda entrada, entendeu? Agora, já estando com uma posição vencedora, aumentar a mão ainda mais para longo prazo, onde está aí, eu não tenho coragem. Você está com um PM muito bom, né? Se você aumenta a mão acima da máxima, lá você dobra a mão, lá nos 88, seu PM vai para casa dos 60, você ainda fica bem posicionado, digamos assim. Mas o que não dá
caso você faça essa entrada, depois você não vai aceitar se der errado essa segunda entrada e transformar em longo prazo. Vai que de repente o papel resolva começar a fazer um movimento de correção. Não estou falando que isso vai acontecer. O gráfico não me sugere isso, tá? Mas tem que ter convicção do que está fazendo e saber como vai gerenciar caso o trade dê errado, né? De repente você compra, aí você melhora o seu preço médio para um longo prazo e vai que o papel entra num momento realmente de correção. Aí você vê um lucro que você tem de mais de 100% da sua primeira entrada virar zero, né? Eu não consigo, meu modo de olhar o mercado, eu não consigo ver uma posição, ainda mais agora que você está falando do seu preço médio, que você está ganhando mais de 100%, eu não consigo ver isso daqui virar negativo. Inclusive, aquilo que eu sempre falo, né? Se eu tivesse com esse seu preço médio sensacional que você está e visse um candle de rompimento hoje como esse, com volume alto, eu ia botar o stop abaixo da mínima do candle de hoje. Tá? Tá. Isso também serve para via varejo, Daniel. Com certeza, não tenha dúvida. O que vale para uma, vale para outra, já que elas estão se comportando de maneira muito parecida. Tá bom? Serpa Júnior pergunta de Vivid 4. Eu tinha certeza que ia ter gente perguntando de Vivid e também de TIMP. Eu não vi se tem alguém perguntou de TIMP, mas eu tinha certeza. Hoje a gente tem, né, setor todo de telecomunicação subindo muito forte, né? Vivid, por exemplo, subindo forte desse jeito porque finalmente eu assinei a fibra ótica deles. Então o Vivo falou, virou nosso cliente e agora o nosso papel vai bombar, não é? Brincadeiras à parte, o setor todo hoje está refletindo a confirmação da proposta que foi feita aí, né, em parceria de Vivo, TIM e oh meu Deus, só porque eu não tenho capital aberto me deu branco agora no nome, acredita? Isso é o cansaço hoje da bagunça que está no meu apartamento, gente. Claro, opa, Vivo, TIM e Claro, né, que fizeram a sua proposta aí, vamos ver como isso vai se desenvolver, né? É claro, isso daí, Manuel. Como vai se desenvolver, né, a proposta pela compra da telefonia móvel da Oi, a gente viu que o mercado todo reagiu de maneira positiva, né? A Vivo, com esse candle de alta que fez hoje, muito forte, um pico de volume, dá indícios aí que vai querer testar uma região de topo anterior lá de março, tá? Lá da região dos R$58, tá? Creio que tenha boas chances de testar aquela região. Ou seja, é para comprar agora? Eu não compro agora por nada. O papel já vinha trabalhando com muito volume em cima das médias aqui atrás, tá? Infelizmente, para quem deixou para tentar comprar o rompimento da região dos 50,74, foi um rompimento caro, né? Se quiser tentar fazer essa compra de rompimento, teria que comprar então acima da máxima de hoje do papel e pode, né, como é aquele candle, um candle que produziu um rompimento e foi embora, usar ele também como um stop da operação, mas talvez o ideal seja realmente também esperar um pullback próximo da região dos 50 e 51 para fazer algum tipo de entrada, tá? Creio que ele vai buscar lá, stop ATR está lá nos R$48, vai subir bem também, né, no dia de hoje, já que teve esse candle de rompimento. E eu realmente acredito no teste desse outro topo pela movimentação do papel. Para quem já está bem posicionado, tenta ir surfando, né? Aí vai ser aquela aula que eu falei que eu vou dar para vocês. Quero depois ver que dia da semana a gente marca. Vou ver se eu pego algum dia de fechamento, né? Algum dia da semana que for ter fechamento que já estiver rodando legal o nosso YouTube. De repente eu começo a nossa live mais cedo e eu estendo depois mais meia hora para fazer essa aulinha, digamos assim, de condução da operação, tá? Mas o papel está muito forte. Em termos de topos e fundos descendentes, ele vai ficar estranho se ele cair demais e perder a região dos 47,70, tá? Aí ele fica estranho, aí ele fica bem estranho. Mas eu acredito, né? Tá confirmando um pivôzão de alta aí, tem tudo para testar essa região de topo anterior que eu falei para vocês, lá na região lá próximo dos 57,60, tá? Aproximadamente. Deixa eu colocar no local correto.
for pegar pela última máxima, né, por esse topo mais alto lá de março, é lá dos 58,10 mais ou menos, tá bom? Falamos de Vivo, Margarida multiplicando de HCTR11. Temos um FI aqui. Esse FI só tem 2 dias mesmo? É isso? Só tem 2 dias de vida? Pode me confirmar, porque se for isso, eu não tenho a menor, eu não lembro dele por nome assim, tá? Se ele só tiver 2 dias, boa noite, Tadinho Jorge, tudo bem? Se ele só tiver 2 dias de vida, eu não tenho como fazer o menor tipo de análise nele, tá, Margarida? Eu não tenho médias, eu não tenho nada, eu não tenho informação. Análise técnica, a gente precisa de tempo de ativo, de vida útil, digamos assim, né? Eu não tenho como fazer uma análise gráfica em cima de um ativo que só tem 2 dias, tá? Depois vocês me confirmam, eu não lembro do nome desse fundo imobiliário. Se for realmente só 2 dias, eu tenho muito pouco para falar dele, tá? Eu vou pular para azul, depois alguém me confirma aqui, tá bom? O Americoco aqui perguntando de azul 4, vamos lá. Azul continua dentro daquela congestão que a gente vem confirmando, que eu venho comentando. Não tem o que fazer em azul até agora, tá? Não sai dessa congestão, né? Ela fica interessante ou se segurar lá na região dos R$19 ou acima dos 23,10 mais ou menos, tá? Não tem como. Vander ainda não está rolando no YouTube. Creio que a partir de amanhã eu já consigo colocar, tá bom? Vamos lá. Mas depois eu olho com mais calma para você então, tá? Eu vou ver, pode ser que esteja com algum problema no Profit para baixar a base de dados do ativo, mas realmente eu não consegui ver mais dados aqui a respeito dele, tá bom? Então azul é aquela mesma coisa, não muda, não mudou nada em relação ao que eu já vinha falando do ativo, tá dentro daquela congestão. Para quem está acompanhando, marquem esses números que eu falei, gente, porque não adianta, eu não vou mudar de ideia assim, enquanto o ativo tiver ainda mais uma congestão tão estreita, eu não vou mudar de opinião enquanto ele tiver nesse meio sem tentar romper para cima essa congestão ou testar o suporte lá embaixo, entendeu? Ele continua dentro desse cenário mais lateral, não tem o que fazer em azul para mim até agora, tá bom? Daniel aqui perguntando de CVCB3. Vamos lá. CVCB3 que fechou abaixo, né, acima, né, da região lá dos 21,62, que era uma zona que ele tinha que romper, e agora vai fazer um cenário mais lateral. A média de 8 períodos vai chegando, pode gerar para a gente mais um Power Breakout, né? A gente tem uma outra resistência um pouquinho chata aqui de CVC, lá em cima nos 23,80, né, dada por uma região de máxima lá de meados de junho, né? É o Profit Chart da Nelogica, tá, Edu? Tá bom? Eu acho que do jeito que ela vem se comportando aqui CVC, a gente vai fazendo aquele cenário que eu falo para vocês, que eu não quero só comprar perto da média, porque ele não deu aquela esticada, se afastou da média e voltou até a média. Não. Ele fez um rompimento, começou a andar de lado e a média está chegando para dar suporte aos preços, né? A média de 8 períodos nesse caso. Eu acho que ele vai ficar realmente mais interessante quando ele conseguir romper a região dos 23,81, tá? Aí sim o papel deve gerar mais uma pernada de alta mais forte, fica mais interessante, tá? A compra que eu tinha comentado com vocês que poderia ter sido interessante sem VC, foi lá acima dos 18,20, quando ele segurou na região das médias, aqui no dia 9 de julho. Infelizmente ele não fez um volume legal que me chamasse atenção para compra. Aí poderia até ter comprado os outros candles aqui, né? Que, por exemplo, o candle anterior, acima da máxima do candle do dia 8, que teve um volume legal, mas era um candle feio, e daria na época um stop... Não, nem era um stop dos piores, não. Até poderia, realmente até poderia. Acho que já foi, pelo menos para quem já está posicionado, já foi uma entrada mais interessante, tá? Acima aqui dos 19,40, por exemplo. Agora, realmente, eu
eu não consigo ver uma entrada a não ser o rompimento desses 23,80, já que qualquer entrada nessa lateralização que o papel está fazendo vai dar de cara com essa resistência nos 23,80 que pode impedir o avanço do papel, tá, Daniel? Então, preste atenção em como o papel vai se comportar. Para quem está posicionado nele agora, o ideal é que ele não venha para baixo da região que foi rompida, que é justamente dos 21,14, 21,10. Se ele fechar abaixo dos 21,10, onde ele já vem testando algumas vezes, ele pode entrar no cenário um pouquinho mais lateral, tá bom? Falamos então de azul. Azul não, isso aqui é CVC, perdão. Estamos falando de CVC, tá? Léo Costa perguntando de energias do Brasil e NBR3. Vamos lá. Também vai trabalhando dentro de um cenário mais lateral já há algum tempo, onde a resistência está aqui nos 18,53 e o suporte nos 17,21. Tá? Mesma coisa que eu vinha falando, né? Agora ficou bem marcado isso daqui. Mesma coisa que eu vinha falando com azul. Eu acho que ele vai ficar interessante quando conseguir fechar acima dos 18,53 ou caso volte a recuar, ele segure lá perto dos 17,21. Tá? Se eu fosse considerar o meu setup aqui pelas médias e pelo stop ATR, ele até teria dado compra hoje, bem próximo à mínima, quando voltou para a região acima da máxima de sexta-feira, lá dos 18,15 mais ou menos. Mas por estar já num cenário mais lateral, num prazo mais longo, prefiro não fazer, prefiro esperar ou uma compra de suporte, lá nos 17,20, ou o rompimento realmente dos 18,53, porque senão vira aquela compra de meio de campo que eu falo para vocês, onde é um pouquinho mais arriscada. Tá? Para quem está posicionado, fica muito claro que é importante que o papel não perca a região dos 17,20, que é a base dessa lateralização. Tá? Se perder os 17,20 com fechamento, com volume, ele vai perder então essa região lateral, vai perder todas as médias, vai botar o stop ATR também provavelmente com certeza em modo venda, aí fica num cenário mais pessimista. Caso consiga ir para cima dos 18,50, abre espaço para testar um topinho lá também de março, perto da faixa dos 19,80. Vamos lá, a gente pode até arriscar um teste da região dos R$20, tá bom? Vamos lá. Não falei, tem bastante gente perguntando, eu não falei de Oi ainda, mas eu nem estava aqui na lista, porque já estava fechada, mas eu falo de Oi também para vocês hoje, fiquem tranquilos. Eu acho que hoje tem que falar tanto de Oi, até de TIM também, né, que são os papéis do setor aí de telecomunicações. Falei de Energias do Brasil, vamos falar agora de JHSF3. Outro papel que vai mostrando força, que vai me dando ainda indícios que eu realmente escolhi a construtora errada. Paciência, né? JHSF fez um candle de rompimento interessante aqui no dia 15, né, de uma região de topo anterior. E agora voltou para a região de médias, deixou um sinalzinho de compra até interessante. O volume um pouquinho abaixo da média, mas já aceitável. Até dá para pensar também numa compra acima dessa máxima, stop abaixo do stop ATR, que está lá nos 9,34. Isso aí daria um stop teórico de quase 10%, então cuidado se alguém quiser se aventurar. Para quem está comprado já no papel, não quer ver ele voltar para baixo dos 9,90, tá? Que seria a região de topo que foi rompida, o ideal é que não perca essa região mais, e se voltar, a gente tem uma região de suporte também lá abaixo dos 9,10, R$9 aproximadamente, tá bom? Pronto, vamos falar agora de Gol, mais uma do setor aéreo, Gol 4. Vamos lá, Gol conseguiu, né, depois de muito tempo, botar um stop ATR em modo compra e agora vai fazendo um pullback para a região de médias, tá? A hora que entrar algum candle interessante nessa região que ele se encontra com volume, eu posso até pensar numa entrada em Gol. Inclusive, do fechamento de hoje para o stop ATR, 19,21, tá com menos de 10%. Então começa já agora a, digamos assim, montar um cenário onde eu tenho um possível stop um pouquinho mais barato, médias alinhadas, stop ATR em modo compra. Agora já começa a me chamar mais atenção para uma possível entrada. Ela está um
menos lateral, digamos assim, do que azul, mas também a gente consegue ver um cenário, acho que gol mais do que lateral, a gente consegue ver um triângulo de alta, tá? Pegando a resistência nessa região dos 21,70 21,80 aproximadamente, e desenhando uma linha de tendência de alta aqui, onde o papel já fez vários testes, né, conforme essa linha de tendência de alta começa lá para meados de junho, e aí foi pegando vários fundinhos que o papel foi fazendo de lá para cá, né, lá do dia 15 de junho para cá. Se ele conseguir romper esse triângulo para cima, né, romper a região dos 21,80, 21,90, a gente tem uma outra resistência chata aqui próximo dos 25,13, mas que eu acredito que rompendo esse triângulo ele vai testar pelo menos lá. Então, o ideal para mim agora é realmente ele conseguir fazer o rompimento desse triângulo com volume legal para a gente pensar em alguma entrada mais clara. Se ele voltar para baixo dos 19,20, né, ou seja, ele volta para baixo de uma outra região de fundinho anterior, rompe esse triângulo de alta para baixo, perde o stop ATR no modo compra e aí começa a ficar um pouquinho mais azeda a situação. Então eu não gostaria de ver, se for para arredondar, não gostaria de ver o papel da Gol voltar para baixo dos R$19, tá bom? Isso aí. O Afonso está colocando aqui que Oi agora vai explodir. Agora tem outras duas empresas entrando na briga. Lembra que, deixa eu até, eu ia só falar dos gráficos, mas é importante a gente ressaltar, tá, que ainda tem um pequeno empecilho que a gente tem que ver o que vai acontecer, que ainda é o posicionamento dos bancos credores da Gol, né? Porque pela nova proposta aí da Gol, né, para reajustar suas contas, ela quer praticamente dividir por dois aí a sua dívida, né, com os bancos, né, ela quer, com o valor que ela está tentando vender, digamos, suas operações, ela quer cobrir praticamente toda a sua dívida. A questão é que a dívida com os bancos, principalmente acho que Itaú, que é o maior credor, se não me engano, é o dobro, né, do que ela está oferecendo no momento, e o Itaú já se mostrou o contrário, tá? Eu acho que esse papel tem realmente chance de explodir, né? Realmente ter uma recuperação muito boa, tá? Caso se entre em acordo também, não só, né, com essas possíveis empresas interessadas no negócio, assim como você disse, acho que tem empresa de fora também agora que está interessada, né, nessa questão da Oi, mas também os bancos credores aceitarem, né, essa redução da dívida. Aí ela tem tudo realmente para fazer um movimento um pouquinho mais forte no que diz respeito aos seus fundamentos, tá? Mas lembrem, ainda é tudo na base da aposta, tá? Ainda tem que acontecer algumas coisas para que isso tudo reflita de maneira mais enfática no papel. Fato é, né, que só as possibilidades já mexeram demais com o mercado. A gente viu o desempenho tanto de Oi hoje, a gente vai falar dela aqui mais tarde, a gente viu o desempenho de Vivo e viu de TIM também. TIM foi a que eu menos gostei, talvez, tá, do desempenho, que acabou devolvendo boa parte dos ganhos ao longo do dia, mas Vivo, por exemplo, foi muito sólido, né? Foi muito sólido o que ela fez, tá? Então cuidado com esse certeza que vai explodir, gente. No mercado de renda variável, se tem uma coisa que não existe, é a palavra certeza também, tá bom? Gabriel falou que tá com PM em 1,37, tá? Daqui a pouco a gente fala dela, daqui a pouco a gente já passa para falar dela, tá? Fernando Belém perguntando de CSNA3, vamos lá. CSNA, próximo da região de médias, a gente fez um candle de dúvida na última sexta-feira com um volume bom, acima da média, o que me indica que se a gente for acima dele, ou seja, caso a gente venha para cima desse candle, para cima dos 12,05, possa entrar aí uma força compradora interessante no papel, tá? E aí a gente confirma o rompimento de um topinho anterior aqui, do dia 19 de junho, né? A gente acabou até fazendo já esse rompimento, mas não teve desenvolvimento ainda, tá? Onde está o stop ATR? Lá nos 11,05. Então, para quem está de fora do papel e pensa, quer tentar pegar CSNA, teria um stop aí teórico na casa de 9% mais ou menos, tá? Aí é ver como vocês
mediriam o tamanho da mão de vocês. Mas eu vejo que é possível, sim, ele continuar esse movimento de alta, conseguindo ir para cima dos 12,05. O papel já consegue meio que trabalhar num cenário de zigue-zague ascendente, médias todas aqui alinhadas, stop ATR em modo compra. Está interessante sim o papel também. Caso ele vá perder realmente esse stop ATR em modo compra, né? Eu já vi ele para venda, vá para baixo dos R$11, pode começar a azedar um pouquinho aí o humor. Lembrando que é um papel que eu tinha colocado para vocês que vem trabalhando dentro de um canal de alta bem marcado e já tem algum tempinho que ele não testa a base do canal, então é capaz até que ele dê um recuo até essa base do canal, caso ele antes de voltar a subir, digamos assim. E se ele perder essa base do canal, aí pode complicar um pouquinho mais a situação para o papel, tá bom? Só que depois esse canalzinho que tá bem bonito, vocês podem olhar na gravação, tá? Que eu vou colocar para vocês assim que a gente encerrar aqui, eu já vou disponibilizar no YouTube, tá bom? Já falamos do CSNA, Daniel. Espera que como tem papel repetido, não papel não, pessoas repetidas, eu vou pular aqui para poder atender outros que ainda não perguntaram, tá, gente? Que eu, como a Steph acho que não conseguiu passar, o Gabi que está colocando aqui, ela não sabia que não é para ficar repetindo papéis das pessoas, não é papel das pessoas, mas eu vou dar preferência para quem fez perguntou ativos que ainda não foram comentados, tá? Deixa eu ver. Deixa eu voltar aqui para o final, então. Vamos falar das duas que eu estava dizendo para vocês. Vamos lá, falar de OIBR3, que eu sei que tem bastante gente querendo saber. Eu acabei nem tinha visto o fechamento de OIBR, né? Não tinha visto. Mas o candle não foi bonito, tá? Não foi bonito. Ele fechou com uma alta de 9,9%, depois de ter tido uma alta aí na casa de 20%, né? Bateu 1,45%. Deixou um candle com o corpo real um pouquinho negativo, praticamente um doji, mas se tivesse fechado mais próximo à abertura seria um doji com uma longa sombra superior. A perda da mínima de hoje pode indicar alguma correção. Lembrando que a gente está numa zona de rompimento, aí no 1,25 é o topo que foi rompido em gap hoje, né? Então tem que tomar cuidado caso o papel venha a perder a mínima de hoje, para não ver fechar esse gap que foi aberto hoje, né? A gente tem um gap aí que vai de 1,21 mais ou menos até 1,27, tá? Caso ele venha a perder então a mínima de hoje, ele me sugere o fechamento desse gap. Eu tenho as médias alinhadas, o papel que está muito forte, né? Digamos no curto prazo agora, porque depois falar que o 8 está muito forte, para mim chega a ser até meio irônico depois de tudo que já aconteceu com esse papel historicamente. Mas ele vai querendo mostrar a recuperação, se firmou, né, acima do real, tá? Onde é que está o nosso stop ATR? Está lá no 1,09. Onde é o fundo mais importante do papel? É a mínima aqui do dia 10 de julho, tá? Lá no 1,07. Então digamos que a gente tem dois suportes muito fortes aí entre 1,09 e 1,07. Se ele fecha abaixo do 1,07 no recuo, que já é um recuo gigante para o papel, né, de praticamente 20%, aí é bom para quem está comprado começar a botar as barbas de molho, que o papel pode sofrer um pouquinho, tá? Então cuidado, tá? Nem tudo são flores, vocês sabem a minha opinião em relação ao papel, né? Então, tenham cuidado, tenham bastante cuidado. Ele teve um volume muito alto hoje e a perda da mínima de hoje deve ter esse fechamento de gap, deve levar o papel a testar a região lá de 1,20 e aí pode trazer muito calor aí para quem foi operar notícia hoje e entrou comprado, sei lá em qual preço. Então, gente, cuidado, hein? Cuidado com o papel, tá? Estou falando, eu não tinha visto o fechamento dele, não tinha, de verdade. Quando eu vi a última vez ele estava bem mais forte. Eu não vi que tinha feito um candle feio, que nem fez hoje, né? Indicando mais indefinição, mais dúvida do que qualquer outra coisa, tá bom? E TIMP 3. TIMP deixou uma sombra feia também, né? O papel que chegou a subir ao longo do dia. 10,5% e fechou com uma alta de 6,20%. Deixou uma sombra feia, mas está forte o papel. Se ele perder a mínima hoje, também indica o possível fechamento de gap. Um gap que está aqui praticamente entre os 15,80 e os 16,30 mais ou menos, tá?
Não vejo entrada para TIM com o gráfico de hoje. Inclusive ele deixou essa sombra ao testar uma região de topo anterior lá de março. Tá? Quem tentou se arriscar em alguma compra, mais aqui para trás, onde eu vi patamares mais interessantes, foi aqui nos dias, possíveis compras nos dias 13 e 15 de julho, ao romperem as máximas dos candles anteriores. Foram candles que seguraram nas médias, que tiveram um volume legal. Tá? Agora eu acho arriscado pensar em entrar com um candle que testou uma região de topo anterior e deixou uma sombra feia. É bem possível que ele venha fechar esse gap se perder a mínima de hoje. Tá? Então, cuidado também para quem tem TIM. Tá? Já falei então dos papéis aí de telefonia. Vamos falar aqui agora de alguns papéis de pessoas que ainda não tinham perguntado. Tupanga perguntou de MYPK3. Vamos lá. MYPK3, boa noite, Vande, tudo bem? O papel também continua enrolado naquela região mais lateral que eu já vinha mostrando há algum tempo, tá? E a gente tem as médias querendo alinhar para baixo da média de 200. A gente já tem a média de 8 abaixo da média de 200. A média de 21 vai querendo passar lá para baixo também. Hoje a gente fez um candle deixando sombra nas duas médias, sombra superior aqui, ó, nas duas médias, tá? Ele tem esse suporte muito claro para mim aqui na região dos 13,32, tá? Para quem gosta de operar lateralizações, pode esperar um teste desses 13,32, uma reversão nessa região para tentar pensar em uma compra, tá? Agora, se ele vier para baixo dos 13,32, fechar lá com volume, ele vai estar fazendo isso com todas as médias alinhadas para baixo, stop até em modo venda e aí pode desandar a maionese para MYPK3. Se ele segurar aqui, ele pode entrar no cenário mais lateral, né? Se ele segurar nesses 13,32 e quem sabe voltar a testar a região lá dos R$15, que é a parte de cima, digamos assim, dessa faixa mais lateral que eu estou vendo para o papel. Tá bom? Sussuka perguntou de VILG 11. VILG 11. É o 20 log. Opa, esse... Deixa eu ver se eu estou com tudo certinho nos gráficos. Teve um gap de alta aqui. Vou ver depois se saiu alguma notícia em relação ao 20 logística, que uma alta bem forte, né? Rompeu uma região de resistência em gap de maneira bem interessante, aliás, muito forte, né? Alta, isso ele já tinha feito inclusive na última, a alta mais forte dele foi já na última sexta-feira, né? Hoje ele até já fez um candle perdendo a mínima. Vamos ver se ele não vai querer fechar esse gap, né? Que você tem um gap aí para ser fechado de 13%, né? Não sei se ele vai fazer isso. Para quem está posicionado nesse fundo, né? Vocês devem ficar chateados, digamos assim, caso ele vá para baixo justamente dessa região que foi rompida, lá dos R$106,70, R$107 mais ou menos. O ideal é que ele não volte lá para baixo. Caso ele comece a fazer uma correção, né, não feche o gap, encontre suporte das médias. A média de 8 explodiu, né, com esse movimento desses últimos 2 dias. Ela está lá nos 110,30 e deve tentar buscar o mais rápido possível os preços. Vamos ver se ele consegue segurar nessa região de preços, né? O stop ATR está no 102,80, né? Depois de ele ter feito esse movimento em gap muito forte, realmente vai ser estranho se ele passar para baixo do stop ATR e botar ele em modo venda. Então, nesse momento atual, preste atenção no nosso stop ATR que eu gosto de utilizar no 112,80, que deve dar um suporte interessante se o papel começar a corrigir e tentar fechar esse gap que foi aberto, tá bom? Agora, compra com esse tipo de movimentação, para mim, nem pensar, tá? Nem pensar. O Rony perguntando de GGBR3. GGBR3, vamos lá. Papel que conseguiu fazer um rompimento, né, de uma região de resistência que eu tinha aqui anterior, na faixa dos 13,70, mas não conseguiu decolar, né? O candle que fez maior volume foi mostrando um candle de reversão, que foi esse candle aqui do dia 13, que deixou uma longa sombra superior. Desde então ele vem trabalhando também de maneira mais lateral. A média de 8 períodos está testando constantemente a faixa de preços na qual ele se encontra. Pode gerar mais um rompimento interessante, né? Aquele trade que eu falo para vocês de Power Breakout
deixa eu até já jogar aqui para cima, caso ele consiga vir fechar, por exemplo, acima então dos 14,60, que é justamente a máxima desse candle que eu falei para vocês, do dia 13 de julho. Tem o stop ATR lá na região dos 13,15, a gente tem praticamente um martelinho, né? Tudo bem que ele tem uma sombra um pouquinho, uma sombra superior aqui que desfaz um martelo mais claro, mas a gente pode marcar como um fundo que entra, inclusive na região de rompimento, aqui o candle do dia 14, que tem a sua mínima lá na região dos 13,50. Então a perda dos 13,50 já é um pouquinho mais preocupante para o papel. Se ele perder os 13,50, é interessante que não perca nosso stop ATR de modo compra, que está lá nos 13,15. Se conseguir para cima dos 14,60, aí pode confirmar esse rompimento, que inclusive é de uma região importante lá de março também, é um topinho que a gente tem lá do dia 6 de março, conseguindo romper os 14,60, aumenta a expectativa de teste aí da região entre os 16 e 16,70, tá bom? Já foi o GBR. O Vander me perguntando aqui de Ambev 3, vamos lá, Ambev 3. Ambev, eu até comentei para quem viu hoje o meu momento Ibov, eu falei, né, do papel que estava me chamando a atenção. Eu não fiz a entrada justamente porque eu estou vendo outros papéis mais interessantes do que a Ambev, que estão em tendência mais clara e não estão no meio de uma lateralização, digamos assim, tá? A gente até consegue, se forçar a barra, desenhar também um possível triângulo de alta aqui em Ambev, tá? No qual o candle de sexta-feira testou a base desse triângulo, deixou um volume alto, muito interessante, teve essa máxima rompida hoje, mas teve um candle meio estranho hoje, né? Eu falei, para quem eu comentei, que eu ia tentar acompanhar o que aconteceu com o papel, ver se ele ia mostrar força, nem que pagasse até um pouquinho mais caro, para garantir, por exemplo, que ele ia conseguir fechar acima da média de 8, mostrar um pouquinho mais de força compradora. Não foi o que aconteceu ainda, tá? Então fica ainda um pouquinho arriscado fazer algum tipo de entrada em Ambev, apesar de eu estar com as médias todas alinhadas, stop até em modo compra, né? Mas em Ambev eu já me chama a atenção justamente o fato de ter tido aqui no dia 13 esse candle muito forte de venda, né? O último trade que eu tentei fazer contra um candle forte desse é justamente a Zetec, que está demorando para andar, então me traz um pouquinho mais de preocupação fazer algum tipo de entrada nesse papel, tá? Mas assim, para quem segue a estratégia pura e simples, sem olhar muito, digamos assim, o lado esquerdo do gráfico, é possível até pensar realmente nessa compra acima da máxima de sexta-feira, tá? A máxima que foi aqui na região lá dos 14,19, ou seja, nos 14,20. Se ele voltar de novo para cima dos 14,20, dá para pensar em fazer até alguma entrada no papel, tá bom? Galera, disparou aqui nosso alarme, então vamos encerrando aqui por hoje, tá? De qualquer maneira, deixa eu fazer aqui a nossa transição. Eu devo já, assim que acabar, eu já vou fazer o upload então do nosso vídeo para o canal do YouTube. Creio que hoje vai ser bem mais rápido, né? Já que eu já consegui fazer uploads rápidos aqui com a minha internet antiga sem ter ainda o foguete que eu tenho na minha mão agora, né? Agora creio que vai ser ainda mais rápido e vou trabalhar aqui, estudar bem as configurações, deixar tudo direitinho para quem sabe amanhã a gente já consiga fazer essa live direto aí do nosso YouTube, aí vocês já vão conseguir acompanhar, tá, a live ao vivo, vendo o gráfico, podendo tirar dúvidas. Acho que aí as coisas vão ficar muito mais dinâmicas e também muito mais instrutivas para vocês, tá bom? Então é isso, gente. Boa noite, bom descanso e a gente se vê amanhã no nosso Morning Call a partir das 9 horas da manhã, tá bom? Valeu, gente. Um bom final de segunda-feira para vocês. Fui!